Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nosso tema é muitíssimo importante, é que 2025 traz impactos diretos para a saúde familiar. E traz impactos em 3 situações muito distintas. Primeira situação, doação de cotas. Segunda situação, imposto de transmissão causa mortes e doação. Terceira situação, tributação de dividendos. E agora aqui nós vamos identificar esses riscos e vamos tratar de minimizar esses impactos. Primeira coisa, então, vamos tratar da doação de cotas, os riscos da doação e como avaliar. A doação de cotas da Hold sempre foi uma estratégia eficiente para a sucessão patrimonial, sempre fizemos. Com as mudanças, é necessário reavaliar os riscos. Quais seriam esses riscos, Fátima? Tributação sobre o ganho do capital na doação. Então, antes, a doação de cotas era feita com base no valor contábil, sem incidência de imposto de renda. Agora, a Receita Federal pode exigir que a doação seja tributada pelo valor de mercado, gerando um ganho de capital para o doador. Outro alerta, dificuldade na comprovação do valor contábil. Se a Hold tem imóveis ou ativos valorizados, a Receita pode alegar subavaliação e exigir que a tributação seja sobre o valor real dos bens. Como que a gente identifica e minimiza os riscos nessa situação da doação? Primeiro passo, revisar o balanço patrimonial da Hold. Qual que é o valor contábil da cota atualmente? Ativos na Hold com alta valorização que possam gerar ganho de capital? Passo número 2, calcular o impacto da tributação sobre o ganho de capital. Se as cotas forem doadas hoje, qual seria o imposto de renda devido? Avaliar se vale a pena antecipar a doação antes da entrada da nova regra. Passo número 3, verificar se a doação pode ser feita de forma fracionada. Pequenas doações ao longo dos anos podem reduzir a incidência de imposto ou até zerar, porque o Estado tem sempre um valor mínimo que é isento do ITCMD em doações anuais. É preciso de avaliar a legislação do seu Estado para minimizar todos os riscos e aproveitar a oportunidade, se for o caso. O outro alerta, então, que nós tratamos é o imposto de transmissão causa-morte e doação, porque ele pode incidir daqui para diante sobre a doação e sobre a herança com alteração na alíquota e alteração na base de cálculo. Muita alteração. Quais seriam os riscos, então, Fátima? Risco número 1, aumento de alíquotas estaduais. Alguns estados já estudam elevar o ITCMD para até 8% ou mais. Cobrança sobre o valor de mercado. Muitos estados passaram e passarão a cobrar o imposto sobre a herança e sobre a morte com base no valor de mercado das cotas e não mais no valor contábil. Isso é dramático, porque vai alcançar um número muito maior do nosso patrimônio. Os estados poderão tributar heranças também lá no exterior. Quem possui bens lá no exterior pode ser tributado tanto no Brasil quanto no país onde o patrimônio estiver localizado. Tem que identificar esses riscos. Então, passo número 1 para o ITCMD. Verificar a legislação do estado onde a holding está registrada. Onde a sua holding tem a sua sede. Lá na legislação do estado onde a sua holding tem a sede,
Qual que é a alíquota do ITCMD nesse estado? Esse estado já tributa pelo valor de mercado ou ainda usa o valor contábil? Avaliar isso urgentemente. Passo número 2, calcular o imposto na transmissão das cotas. Se as cotas forem transmitidas hoje, com base na legislação do estado onde a sua holding está instalada, quanto custaria o ITCMD? E nessa legislação estadual, há isenção ou desconto aplicável no seu estado? Avaliar. Passo número 3, verificar alternativas para minimizar esse impacto, como, por exemplo, fazer a doação ainda sob as regras atuais, se for mais vantajoso e não tiver havido ainda alteração. Avaliar a utilização de fundos de investimento ou estruturas de previdência que não sofrem esse deixe de TCMD, também é uma possibilidade. E o terceiro impacto muito grande que está vindo sobre as holding familiares é a tributação de dividendos, não é verdade? Atualmente, os dividendos distribuídos pela holding são isentos de imposto de renda. Atualmente. Mas a reforma propõe a tributação progressiva sobre dividendos, o que impacta diretamente o fluxo financeiro da família. Olha, os riscos. Número 1, tributação sobre distribuição de lucros. A alíquota proposta lá no governo pode ser de 15% a 20% sobre os dividendos pagos. Redução do benefício da holding familiar como veículo de distribuição de renda. Porque muitas famílias usam a holding para pagar menos impostos do que na pessoa física. Isso pode mudar, tem que avaliar a legislação do estado onde está a sede da sua holding. O impacto na escolha entre prolabore e dividendos também haverá de ser avaliado, porque o prolabore já sofre uma incidência de INSS e imposto de renda, mas pode se tornar até mais vantajoso do que dividendos tributados. Fátima, e como que eu vou identificar e minimizar os riscos, então, sobre lucros e dividendos? Impacto nos dividendos e na distribuição desses lucros. Passo número 1. Quanto a holding distribui anualmente? Calcular esse impacto. Se houver tributação de 15%, qual seria esse impacto? Passo número 2, que você vai precisar de analisar. A melhor forma de retirar recursos da holding. De repente, reinvestir parte dos lucros dentro da própria holding pode ser mais vantajoso do que distribuir os dividendos. Ou pagar parte da remuneração via prolabore. Avaliar se é mais eficiente. Passo número 3, considerar as alternativas de planejamento financeiro como criação de fundos exclusivos ou criação de trusts internacionais para proteger o seu patrimônio. É preciso reavaliar tudo isso. Então, eu posso concluir para você que o impacto da reforma tributária pode ser significativo para a holding familiar, mas com um planejamento estratégico adequado, é possível, sim, reduzir riscos e otimizar a estrutura patrimonial. Atenção nesses 4 passos. 4 itens importantes que eu vou deixar como conclusão para vocês. Primeiro item, você deve revisar a estrutura da sua holding. Segundo, você deve antecipar as doações se for necessário, depois dos cálculos. Calcular e planejar a tributação do imposto e do imposto de renda sobre ganho de capital. Calcular e planejar esses custos e esses gastos e reavaliar a política de distribuição de lucros. Então, são coisas urgentes que devem ser objeto da sua análise e da sua ação imediata. E se você precisar de um plano detalhado ou simulações tributárias, escreva que eu quero que alguém da minha equipe vá entrar em contato com você e nós vamos te ajudar.
E para que esse assunto e esse tema chegue a outras famílias, por favor, deixe o seu like, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se nos nossos canais, que nós vamos estar sempre trazendo novidades e atualizações importantíssimas para você que é pai, que é mãe, que é muito preocupado em otimizar e reduzir os gastos com a sua sucessão e preocupado em fazer sempre o melhor para a sua família. Conte sempre conosco. Até a próxima!